Eu e meus pais saímos de Recife para morar em Minas. E como eu sempre fui muito arteira, eu fazia logo amizade com os meninos, porque eu gostava muito das brincadeiras dos meninos, tipo jogar bola, biloca, carrinho. Nossa, eu gostava dessas coisas, eu gostava de estar com os meninos. Eu nunca fazia amizade com as meninas, era mais com os meninos. Eu tinha 10 anos quando eu conheci o Daniel, que era meu vizinho. E ele também tinha 10 anos. E a gente ficou muito grudado. A gente era bem parecido assim, nos gostos, nas brincadeiras e tal. Então a gente ficou bem amigos mesmo. Eu sempre fui muito assim, amiga do Daniel. Só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que eu tava sentindo algo diferente pelo Daniel. Só que eu não sabia entender muito bem os meus sentimentos. Então meio que eu achava aquilo estranho, mas eu continuava normal, de boa. Nunca falei nada pra ele, né? O Daniel, ele era um menino muito complicado, porque assim, ele morava com o pai dele, só que o pai dele era alcoólatra e vivia bebendo. E por qualquer coisinha, batia no Daniel. E nisso, o Daniel, ele vivia triste, ele ficava muito tempo na rua, o pai não ligava pra ele, e ele esperava o pai dormir pra ele conseguir entrar dentro de casa, porque ele tinha muito medo do pai. A mãe dele sempre vinha todo mês visitar ele, levava as coisas para ele, levava sacola com alimento, brinquedo, sabe, material escolar. Só que a mãe não podia levar ele para morar com ela, né? Porque a desculpa dela era que o marido que ela tava, o atual, não deixava ela ficar com o filho, de jeito nenhum. Mas não queria de jeito nenhum que o menino morasse com eles. Então ela escolheu ficar com ele e deixou o menino com o pai. E a gente percebia que o Daniel, ele ficava muito triste quando a mãe ia embora. Ele ficava muito cabisbaixo. E vocês acreditam, gente, que quando não tinha mais dinheiro, o pai dele pegava as coisas que a mãe levava para ele e trocava por cachaça? Sim, ele fazia isso. O meu pai e a minha mãe, sabendo disso, começou a chamar o Daniel para comer na nossa casa. Porque os meus pais, quando viram, souberam da história, a situação, ficaram com muita pena do Daniel. E o Daniel sempre foi um menino muito bom. Quando eu cheguei lá em Minas, a gente tinha 10 anos. Então, meus pais confiavam no Daniel. E o Daniel passou a comer sempre na nossa casa, porque ele passava muita fome também com o pai. O pai só queria saber de cachaça, cachaça, cachaça e cachaça. E batia no menino por qualquer coisa. Então o Daniel passou sempre a fazer as refeições com a gente. E nisso eu e o Daniel fomos ficando mais próximos, mais íntimos. Ok. O tempo passava e eu e ele, assim como sempre, amigos, eu com aquele sentimento por ele e ele não percebia, não sabia de nada. Até mesmo eu acho que na altura ele me considerava até como uma irmã. Nossa, eu ficava muito triste quando eu vi o Daniel nas esquinas, que ele já tava começando a ficar namorador, sabe? E ele ficava com as meninas, beijava as meninas nas esquinas. E quando eu vi, eu ficava com muito ciúme, gente, muito ciúme mesmo, mas eu não falava nada, eu ficava calada. E um dia, quando eu tava voltando da escola, nessa altura o Daniel já tinha deixado os estudos, que ele não gostava de estudar. E quando eu tava voltando da escola, um colega meu da minha sala me ofereceu para me levar para casa na bicicleta dele. Eu me lembro até hoje, gente, eu fui no bagageiro da bicicleta. Aí tá certo. Cheguei na porta de casa, o Daniel tava na porta da casa dele, tipo como se estivesse esperando alguém. Aí, hoje eu sei que ele tava me esperando, né? Então, quando ele viu eu descendo do bagageiro da bicicleta desse meu colega, ele entrou e fechou a cara e entrou pra dentro da casa dele e fechou a porta com tudo. E nisso, na hora da janta, quando ele foi jantar lá em casa, ele ficou falando pro meu pai, pra meu pai ter mais cuidado comigo. Gente, com ciúme, vocês acreditam nisso? Com ciúme de mim. E depois disso, gente, ele fez a mãe dele, que a mãe dele todo mês ia lá, ele fez a mãe dele comprar uma bicicleta pra ele me buscar todos os dias na escola. E ele falava assim que eu tenho que me valorizar, que não é bem assim, que eu não posso confiar em qualquer um, que qualquer pessoa que me oferecer uma carona eu vou pegar, que eu tenho que me valorizar, que isso e aquilo com ciúme. E ele começou a me buscar na escola de bicicleta.
Sim. E ele todos os dias, gente, deixava a bicicleta na minha casa porque ele tinha medo do pai pegar e vender, né? Claro que é óbvio que o pai dele faria isso. Então, ficou assim, ele sempre me buscava. E quando eu percebi que ele tava com ciúmes, começou a ficar com ciúme de mim, eu comecei meio que a atiçar, sabe? Aquele ciúme. Eu comecei a me arrumar mais, eu comecei a me maquiar mais, eu comecei a dar em cima dos menininhos, sabe? E, gente, ele ficava com muito ciúmes. E foi um dia que ele veio falar comigo, dizendo que ia falar pro meu pai, que eu tava ficando com qualquer um, que não sei o que, com aquilo outro. A nossa discussão foi por isso, né? Mas eu não me lembro muito bem o que eu falava, gente, que eu tava tão chateada com ele, tão chateada, que eu falava, eu lembro que eu falava pra ele que ele podia ficar com as garotas, porque que eu não podia, só porque eu era mulher, não era bem assim, não sei o que. E nessa hora, gente, ele me beijou. Foi daí que aconteceu o nosso primeiro beijo. E depois daí, a gente não se desgrudou mais de jeito nenhum, a gente já não se desgrudava. Aí depois disso, a gente começou a namorar. O meu pai super apoiou, porque o meu pai gostava muito dele. O meu pai, ele tinha uma oficina de móveis planejados. Ele fazia móveis planejados. E o Daniel ajudava meu pai. E meu pai sempre dava alguma coisa pra ele. Meu pai gostava muito dele mesmo. A minha mãe também. Então, super apoiaram. A gente começou a namorar. O tempo passou. O Daniel começou a trabalhar em uma empresa de construção. Eu também comecei a trabalhar. E começaram os preparativos do casamento. Quando estava perto do casamento, a gente começou a entregar os convites. E o Daniel foi entregar o convite do pai. E o Daniel falou assim pro pai: olha, pai, por favor, faz um esforço para não aparecer bêbado. E nesse dia, ele escolheu o dia que o pai não estava bêbado para conversar com o pai, tentar dialogar com o pai, né? E ele falou: pai, por favor, não aparece lá bêbado, vai normal, por favor. O pai dele ficou com muita raiva do Daniel. Falou: quem você pensa que é, moleque? Eu vou do jeito que eu quiser e não sei o que. E nessa hora, o Daniel perdeu a paciência e pela primeira vez enfrentou o pai dele. Ele nunca tinha levantado a voz pro pai dele. Mas nesse dia ele ficou muito chateado com o pai e levantou a voz pro pai e falou assim: se você botar os pés no salão de festa, no dia do meu casamento, bêbado, você vai ver. Tipo assim, ameaçou o pai. Tipo, que ele não ia aturar aquilo só porque era pai dele. Ele perdeu a paciência, gente. E eles ficaram lá discutindo, o pai falou que ia do jeito que quisesse, que ia do jeito que quisesse, e o Daniel dizia: se você for, você vai ver, se você for, você vai ver. Gente, só que a gente não esperava que isso fosse acontecer bem no dia do nosso casamento. Chegou o dia do nosso casamento, tudo lindo, tudo maravilhoso. O Daniel tava muito nervoso. Meu pai, depois que me contou, né, porque eu não tava lá nesse momento, mas meu pai disse que o Daniel tava muito nervoso, tava muito suando frio, sabe? E meu pai perguntava o que ele tava sentindo, se ele tava bem e tal, e ele dizia que tava com medo do pai chegar bêbado no casamento. Então meu pai, sabendo da situação do Daniel, porque o Daniel pro meu pai era como um filho, Então meu pai fazia de tudo pelo Daniel também. Então meu pai vendo isso, meu pai ficou na porta do salão. Na porta do salão e também porque ele tava me esperando pra entrar comigo, né? Então meu pai ficou ali na porta do salão esperando pra ver se o pai ia chegar. Gente, e quando o pai do Daniel chegou bêbado mesmo. Do jeito que ele disse que ia do jeito que ele quisesse. Chegou bêbado, gente, trocando as pernas. Nesse momento, meu pai não pensou duas vezes, não deixou ele entrar, barrou a entrada dele. E ele começou a querer fazer confusão, a gritar. Então meu pai levou ele pros fundos do salão de festa. E nisso, gente, eles começaram a discutir lá. Meu pai tentava dialogar com ele, mas vocês sabem, gente, que com bêbado não tem conversa. Aí meu pai tentava dialogar com ele, mas não conseguia. Ele tava, sabe, desnorteado, muito bêbado. E meu pai começou a ir pra cima do meu pai. E o meu pai também foi pra cima dele. Nisso, ele pegou um canivete e atacou meu pai. Nossa, deixou meu pai lá jogado e saiu correndo, fugido. Nossa, acabou com o nosso casamento. Acabou com tudo. Não tinha mais clima pra nada. Nada ajeitado, acabou com o nosso casamento, com tudo. E o Daniel, quando viu a situação do meu pai, o Daniel ficou transtornado.
O Daniel gritava, sabe? Ele puxava assim a roupa. Gente, vocês não têm noção, não tem como eu descrever aqui a situação que o Daniel se encontrava naquele momento, quando eu vi meu pai jogado no chão. Porque o meu pai pro Daniel era tudo, tudo pra ele. E como se fosse um pai também. E ele chorava, ele gritava, meu Deus, aconteceu alguma coisa, a culpa é minha, porque eu que enfrentei meu pai, eu bati de frente com meu pai, se não tivesse feito isso, meu pai não tinha vindo bêbado. Não tem como saber, gente. O pai dele era maluco, entendeu? Então a gente ficou lá acalmando e eu desesperada também. Graças a Deus, gente, não aconteceu nada com meu pai, nada de mais grave. Meu pai foi pro hospital, ficou internado, mas graças a Deus se recuperou rápido. E o Daniel se culpava todos os dias. Ele não conseguia aceitar que a culpa não era dele. Ele dizia o tempo todo que a culpa era dele. E meu pai conversava com ele, minha mãe, nossa, toda a gente, até a mãe dele que estava lá nesse dia também no casamento, ficou arrasada. E, nossa, foi muito difícil. O Daniel passou muitos anos, eu e ele, né, lutando em médico, em psicólogo, em tratamento, para ele conseguir entender que a culpa não era dele, para ele conseguir, mas aquilo já estava guardado há muito tempo dentro dele, sabe? Aquilo só foi um gatilho que liberou tudo que ele já tinha dentro dele, toda a ansiedade, toda a depressão que ele já tinha dentro dele. Quando ele via a nossa luta nos hospitais, quando ele via que eu estava ali junto com ele, sofrendo também junto, ele tentou se separar de mim também, várias vezes. Mas eu lutei por nós dois, pelo nosso amor. Eu não deixei que o Daniel acabasse com o nosso casamento daquela forma, porque eu tinha feito uma promessa para ele. Eu prometi que eu ia estar do lado dele na saúde e na doença também, na alegria e na tristeza. Entendeu? Então a gente eu fiquei ali junto com ele. Eu falei, eu não redo o pé daqui. Você não tá entendendo. Eu não tô chateada, eu não tô estressada, eu não tô reclamando de nada. Eu não tô aqui com você e aqui eu vou ficar. E nisso foi muito difícil, gente, a recuperação dele. Foram 5 anos de muita luta com o Daniel. Até que ele, aos poucos, foi aceitando que a culpa não era dele. Ele foi aceitando que ele não tinha culpa de nada, na verdade, de nada. Do pai dele ser alcoólatra, do pai dele bater nele sempre, do pai dele deixar ele passar fome, sabe? Não tinha culpa de nada. E com o tempo ele foi melhorando. E a nossa vida, ela foi voltando aos poucos ao normal. E hoje a gente tá muito bem, gente, muito bem mesmo. Só que a única coisa que me deixa triste é o fato dele não querer ser pai. Ele não quer ser pai de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele tem trauma, ele fala que não sabe se vai conseguir ser um bom pai. Ele sempre fala isso, gente. Então, eu também fico muito triste com isso. Mas eu tenho esperança que ele vai mudar essa ideia. Eu amo demais o Daniel, demais. Foi o meu primeiro amorzinho. E eu tenho esperança sim que um dia ele vai mudar de ideia. Mas enquanto isso, estamos muito felizes. Eu sou amada. Ele me trata super bem. Ele me respeita. Ele tá ali junto comigo pra tudo, pra tudo. E é isso que importa. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por uma inscrita. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa história. Eu achei muito linda. E eu pensei que sim, valeria a pena contar aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Nossa, eu quando tava lendo e vendo assim a história do menino, nossa, eu fiquei... me dava um aperto, sabe, no coração. Porque, infelizmente, ele não teve um pai, né? Na história também eu esqueci de contar, ela fala que o pai dele fugiu depois disso que aconteceu. E nunca mais eles tiveram notícia do pai dele. E a mãe dele continua tendo contato com ele, faz de tudo pelo Daniel e são felizes. Hoje estão bem, conseguiram superar tudo isso. E que bom que ele conseguiu encontrar uma segunda família, porque a mãe e o pai dela foram como pais para o Daniel também, né? E nossa, isso é muito bonito, gente. Eu achei muito bonito essa história, muito mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Que bom que hoje ela está feliz, né?
está ali com ele, mesmo ele não querendo ser pai, mas ela tá ali acreditando que um dia ele vai mudar esse pensamento. E para Deus nada é impossível, não é? Infelizmente o trauma causou isso nele, mas ela perseverou junto com ele no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava muito mal. Imagina se ela tivesse deixado ele naquele momento. Eu acho que ele não teria conseguido, porque eu acho que a força dela também ajudou muito ele, não é? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. E, gente, eu tô aqui no quarto da minha filha, por isso o cenário diferente aqui. Tô gravando hoje, tô aproveitando que o pai tá em casa, meu marido tá em casa, pra ficar com minha filha, gente, porque ela tá... Antigamente, gente, ela deixava eu gravar sossegadinha. Gente, tá tão difícil de eu gravar vídeo pra esse canal, vocês não têm noção. Então já vai deixando o like, tá? Pra tá me ajudando, porque tá muito difícil mesmo. Porque eu acho que ela já tá começando a ficar com ciúmes por causa da bebê, né? A bebê vai nascer esse mês. Tô muito ansiosa, gente, muito ansiosa mesmo. E eu tô com muito conteúdo atrasado pra gravar aqui, pra o estoque de vídeos, né? Porque eu vou ficar um tempo sem... Eu quero ficar mais ou menos um mês sem gravar conteúdo aqui pro canal, cuidando da bebê e dela, porque vai ser uma fase bem difícil pra ela também. E eu acho que ela já tá começando a ficar com ciúme, gente. Então, quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal de vlog, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá. Lá eu gravo um pouquinho da minha rotina, da minha vida, mostro um pouquinho da realidade aqui pra vocês. E é isso, gente. Quem quiser vai lá pra acompanhar, tá bom? Essa janela assim aberta, tenho que gravar com ela aberta, porque o calor, gente, é insuportável. E se eu ligar o ventilador vai ficar um barulho muito grande aqui pra vocês, né? Pode ser que possa incomodar vocês que estão assistindo, tá? Então é isso, meus amores. Vamos parar de conversa, né? Que eu já acho que já falei demais. Curta, comenta, compartilha. Se você falou que aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!